Shabbat Shalom! Shabbat Shalom, meus alunos. Josi, você tá aí? Shalom, shalom. Todos com o coração ansioso? Hoje tem coisa. Hoje tem coisa. O negócio vai começar. Shalom, Edna. O negócio vai começar a apertar um pouco. Bora lá. Vamos chegando, compartilhando, chamando os outros alunos, Ana Márcia, Regis. Ô, turma. Shabbat Shalom, Tânia, Josi, Ana Márcia, Pareju. Bora lá. Tem algumas anotações que eu fiz de algumas coisas que antes de entrar na nossa aula eu preciso estabelecer como ponto para a gente poder trazer linhas. Shalom, Shabbat Shalom, pastora Neide, Léo. Trazer algumas linhas, algumas diretrizes. Hoje os gêmeos não deixaram ver a oração. Eles têm prioridade. Dani, Vinícius Borges. Maravilha. Vamos chegando os alunos. Nós ainda temos 3 minutos. Shalom. Você pode ir compartilhando esta live, chamando outras pessoas. Faça isso que a Dani está fazendo, lá do País de Gales, convidando alunos para a nossa aula. Agora é aula, né? Agora é aula, nós vamos estudar. Chegamos, família aqui. Julia, os Volpatos estão reunidos. Bora lá, os Volpatos. Adriana Francisca, cheguei. Flavinha, Shabbat Shalom. Todo mundo já pegue sua Bíblia, porque nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Certo? Nós precisamos ler bastante a palavra. Tem bastante texto da Bíblia para a gente ler. E é importante que você leia e assim, algumas dicas, né? É importante que você leia, é importante que você acompanhe, Volpatos presente, Mislene. É importante que você acompanhe, de preferência com uma Bíblia de papel, onde você possa fazer anotações na própria Bíblia, né? Porque, olha... Essa minha Bíblia, eu sempre falo dela, né? Eu tenho uma Bíblia, essa Bíblia aqui, ela me acompanha desde... Aqui está a data dela, né? Não sei se dá pra ver, é o contrário, né? 31/12/96. Ela tem exatamente 24 anos que eu ando com que eu tenho essa Bíblia. E ela me ajuda muito, porque ela tem... Eu sempre tive o hábito de escrever na Bíblia, né? Se você pegar a minha Bíblia, ela é toda escrita. Você pegar essa Bíblia aqui, ela é toda escrita, ela é toda rabiscada, ela é cheia de anotações. E isso me ajuda muito, né? Ó, minha Bíblia é assim, ó, toda riscada, toda cheia de anotações, toda cheia de comentários, de coisas que Deus fala comigo, de coisas que Deus... né? Meus esboços de pregação, na maioria das vezes, elas estão na própria Bíblia. Então, assim, ajuda muito a você compreender, a você ter um relato. E às vezes eu volto a pontos, eu volto a coisas que eu já escrevi, anotações que eu já fiz, coisas que Deus já falou comigo, né? E é muito bom, né? Mesmo aqui estudando para falar sobre Daniel, fazendo um resumo, né, de tudo que eu já ensinei sobre Daniel, de tudo que eu já falei sobre Daniel. Na realidade, o que eu estou fazendo agora é uma síntese, me focando mais na questão das profecias de Daniel. Não fazer uma exegese de todo o livro, como eu já fiz em um outro curso, mas focando na questão das profecias, né? Shabbat Shalom, pastora Jacira. Focando na questão das profecias de Daniel. Então, assim, tá sendo muito bom. Tá sendo muito bom para mim, assim, muitas informações que eu já tinha escrito. Então... ajuda bastante, né? Ajuda bastante para compreensão. Então, meu conselho é que você tenha uma Bíblia de papel com você, onde você vai anotando, onde você vai grifando as coisas que te chamou a atenção, porque tudo isso vai te ajudar lá na frente a você olhar para trás e você
compreender tudo aquilo que você entendeu quando estava estudando aquele tema. E é tão bom você pegar sua Bíblia, né, e ter anotações e coisas mostrando o teu crescimento, tua vida com Deus, tua caminhada com o Senhor, né? Mas vamos orar? Vamos fazer uma oração? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, Ele que é o Mestre por excelência, que Ele venha nos ensinar nesta noite, que o Espírito Santo tire o véu dos nossos olhos. Pai, nós estamos aqui reunidos como alunos da Tua Palavra, queremos compreender. Sabemos que este livro é muito mais do que um livro, pois ele revela os Teus planos, os Teus propósitos para a humanidade, o Teu projeto para a humanidade. E nós te pedimos, Pai, nesta hora, em nome de Jesus, tira o véu dos nossos olhos, dá-nos espírito de revelação, dá-nos compreensão daquilo que está acima da letra, da tinta e do papel. Tu, ó Espírito Santo de Deus, que tomastes o Verbo eterno e o codificastes em tinta e papel, decodifica-o diante dos nossos olhos e ativa o nosso coração para que ele possa assimilar, compreender aquilo que Tu queres nos mostrar, Senhor. E nós daremos a Ti, com zelo, toda honra, toda glória e todo louvor, porque nós reconhecemos que não existe nada em nós. Tudo procede de Ti e tudo volta para Ti, Senhor. A Ti, pois, a honra, a Ti, pois, a glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, amados. Amém. Muito bem. Nós vamos hoje, nós falamos a semana passada a respeito do capítulo 1, capítulo 2 do livro do profeta Daniel. E hoje nós vamos dar um pulo, nós vamos tocar em alguns outros capítulos, a partir do 3, o 4 e a seguir, mas nós vamos pular para o capítulo 7. Mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro do profeta Daniel, certo? Deixe lá em Daniel, porque é o texto base da nossa aula. Mas eu queria que você fosse para Hebreus no capítulo 11. Nós vamos, como eu disse, antes de nós irmos para Daniel, eu gostaria de estabelecer algumas coisas aqui para que nós tenhamos uma linha de estudo, né? Para que nós tenhamos uma linha de compreensão da forma que nós iremos estudar as profecias do livro de Daniel, ok? Então, antes de nós irmos para o texto base daquilo que nós vamos estudar hoje, eu queria que você fosse para Hebreus no capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Porque tem tudo a ver com a parte que nós vamos entrar hoje. Você precisa ter isso aqui como uma base para que você possa entender o que nós vamos mexer hoje. Certo? Em Hebreus no capítulo 11, no versículo 3, Hebreus capítulo 11, no versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o material, o tangível, foi criado daquilo que não se vê. Pois bem, a semana passada nós estudamos a respeito do sonho de Nabucodonosor, quando Daniel vai trazer a interpretação do sonho de Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor, que é uma estátua, que na realidade é um mapa do futuro, dos reinos que viriam até Cristo, até o reino de Cristo. Vocês lembram disso, né? É uma estátua que ela é dividida por partes e por material, né? Então você vai ter a cabeça de ouro, você vai ter a prata, você vai ter o bronze, você vai ter o ferro e você vai ter o barro, né? Os principais materiais, né? O ouro, a prata, o bronze e o ferro. E o barro que está misturado com o ferro. Cada um desses materiais, ele representa um reino, do ponto de vista físico. Guarde isso, certo? Ele está falando, o sonho de Nabucodonosor tem a ver com um mapa físico. Nabucodonosor, que governava sobre o Império Babilônico, ok? Ele vai receber de Daniel a compreensão de que, primeiro império, Daniel deixa claro isso, tu és a cabeça de ouro, ok? Então a cabeça de ouro é o Império Babilônico. Seria seguido do próximo império, a estátua de braços cruzados, lembram disso? Porque dois reinos se uniriam, os médios, só indo buscar para que nós possamos fazer um gancho e não nos percamos no raciocínio, né? Os medos e os persas se unem numa aliança e derrubam os babilônicos e assumem o reino.
Presta bem atenção a isso. Um reino vai absorvendo outro reino. Ou um período de império vai absorvendo outro período de império. Então, os babilônicos estão no poder, os medos e os persas se unem e tomam o poder, absorvem o poder, certo? Depois disso você vai ter o Império Grego, né? Representado pelo bronze. O Império Medo-Persa vai ser sucedido, absorvido pelo Império Grego. Depois você vai ter o Império Romano, né? Você vai ter o Império Romano nas pernas da estátua, certo? Por que nas pernas? Porque o Império ele é dividido em duas capitais. Você vai ter o Império do Norte e o Império do Sul. As duas capitais, Roma e Constantinopla. Ok? Depois, os pés de ferro misturado com barro. Nós falamos a respeito disso. E os 10 dedos. Ok? Guarda essas coisas que para você entender o que Daniel vai ter a partir de agora. Então, você vai as duas pernas, representando a divisão do Império Romano, e os 10 dedos, representando os 10 pequeninos reinos que vão sair dali de dentro do Império Romano, certo? E Daniel vê, no sonho de Nabucodonosor, uma pedra sem ajuda humana, que é lançada, e ela bate na perna, ela bate nos pés, e ela destrói toda a estátua. Veja, primeira coisa que você tem que entender, trata-se de um mapa. Preste atenção a isso. Trata-se de um mapa físico. Impérios físicos. Nós demos as datas, quando cada um começou, quando cada um terminou, quais foram as suas principais cooperações que eles trouxeram, Nós falamos do Império, do período do cativeiro babilônico, o Império Babilônico, as sinagogas, a legislação, nós falamos do Império dos Medos e dos Persas, nós falamos do grego, a língua grega, o grego koiné, né? Nós falamos a respeito do Império Romano. Cada um trouxe as suas contribuições. E um vai absorvendo o outro. Você vai encontrar, dentro destes períodos históricos, marcas do império que o antecedeu. Certo? Você vai encontrar dentro do Império Medo-Persa, você vai encontrar marcas do Império Babilônico, você vai encontrar dentro do Império Grego marcas do Império Medo-Persa, você vai encontrar dentro do Império Romano marcas do Império Grego. Certo? Por quê? Porque um vai absorvendo o outro império e termina recebendo algumas marcas destes impérios. Ok? Mas a pedra, que é Cristo, que é o império de Cristo, ela não absorve estes impérios. Ela é lançada sem intervenção humana e ela destrói todos estes impérios e ela se sobressai, ela cresce. Certo? Ela cresce sozinha, ela cresce sem intervenção humana. Ela não é uma absorção, não é uma continuidade política, não é uma continuidade de um império humano. Ela vem do céu e ela destrói todos os outros e se sobressai. Ok, isso foi aonde nós paramos, ok? Aí você me diz assim, então por que você está falando, você começou lendo Hebreus capítulo 11? Porque hoje nós vamos entender uma outra coisa. Nós vamos sair deste nível de uma compreensão humana, geográfica, histórica. Isso que eu falei a semana passada foi história, certo? É história. Você pode comprovar isso em qualquer livro, material de história, ok? Mas agora nós vamos ser lançados num outro nível. Nós vamos compreender hoje a questão profética. E uma das coisas que nós vamos entender está justamente dita aqui em Hebreus capítulo 11. Que o reino da matéria, ele nada mais é do que uma manifestação do reino do Espírito. Por trás deste reino físico, deste reino material, há um reino espiritual. E ele vai dizer assim, olha, de maneira que o visível foi feito do que não se vê. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que está no plano físico e material, ele não apenas, e aqui é importante porque nós temos várias lições sobre batalha espiritual, guerra espiritual, mundo espiritual, nós vamos aprender muita coisa. Se você prestar bem atenção a isso, você vai tirar muitas lições e vai compreender muitas coisas dentro do âmbito de batalha espiritual. Por quê? Você vai entender que não apenas o mundo espiritual deu origem ao mundo da matéria, mas o mundo espiritual influencia o mundo da matéria. Nós vamos ver hoje que estes impérios, eles têm marcas
de forças espirituais que estão por trás, de certa forma, eu vou colocar entre aspas, manipulando-as. Então você vai ver, Deus vai agora mostrar a Daniel o que está por trás. Ele mostrou primeiro um plano físico. O sonho de Nabucodonosor é a sequência física. Agora no capítulo 7, nós vamos ver a mesma coisa, só que no âmbito do mundo espiritual. O que está por trás, certo? Então a primeira coisa que você precisa, como eu disse, eu não sei quem são todos os meus alunos, não sei qual o seu nível de compreensão da Bíblia, não sei qual o seu nível de estudo, eu tenho gente de todos os níveis e compreensões, então nós precisamos mais ou menos que nivelar estas coisas. Ok? Então, nós falamos do físico, nós vamos hoje falar do espiritual. O mundo espiritual é uma realidade. Você não tem como estudar profecia sem compreender que o mundo espiritual é uma realidade. E uma realidade, eu vou fazer uma redundância aqui, uma realidade muito mais real do que o mundo da matéria. Certo? Então, o mundo espiritual, ele dá origem ao mundo da matéria. O mundo espiritual, ele influencia o mundo da matéria, também no que se refere a governos, também no que se refere a nações. E eu vou provar isso daqui a pouco. Aguenta aí. Primeira coisa. Segunda coisa que eu queria deixar hoje aqui como uma base. Vamos estudar a palavra. Vamos estudar a profecia. Respeito todas as linhas de interpretação, respeito todos os métodos que colegas usam para interpretar a Bíblia. Eu tenho uma máxima comigo. A minha máxima de interpretação da Bíblia é essa. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Certo? Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Qual é o material que eu uso para interpretar a Bíblia? A própria Bíblia. Certo? Então, a Bíblia é um livro autossuficiente. Eu não acredito e não concordo, e não é essa a minha linha de interpretação, quando você, e isso é um grande perigo, principalmente no que se refere a profecias, quando você usa a Bíblia como um respaldo para outro tipo de revelação. Tipo, sonhos, profecias, revelações extras e todas estas coisas. Não. De repente, você vai ver muitas seitas que marcam a volta de Cristo, ou muitos grupos que tentam marcar algumas coisas, e eles partem do seguinte: o seu líder, ou aquela pessoa iluminada, recebeu a visita de um anjo, recebeu uma profecia, teve um sonho, viu não sei o quê, e aí ele toma isso como sendo a base, e agora ele vai buscar dentro da Bíblia textos que normalmente estão totalmente fora do contexto, para justificar aquilo que ele disse que tinha recebido. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, a Bíblia não é usada como um tempero. A Bíblia é a matéria-prima. Então, o que eu posso usar... Então, você me diz assim, então, pastor, eu não posso usar nenhuma revelação, nenhuma coisa para entender o texto. Eu posso usar qualquer coisa, cultura, história, geografia, acontecimentos mais ou entendimentos mais para me ajudar a compreender o texto da Bíblia. Mas eu não posso usar o texto para tentar me ajudar a compreender a profecia do outro. Vocês estão entendendo? Eu posso usar qualquer coisa para tentar me ajudar a compreender a Bíblia. Mas eu não posso usar a Bíblia para me ajudar a entender a profecia. Certo? Por quê? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não tenho como base de escatologia o que Joseph Smith viu, eu não tenho como base de escatologia o que Ellen White recebeu, eu não tenho base de escatologia. Não posso ter. Certo? Não estou desprezando, nem criticando a senhora White, ou Smith, ou quem quer que seja. Talvez você não sabe nem de quem eu estou falando. Não tem problema não. Mas assim, eu não estou desmerecendo, certo? Eles podem até me trazer alguma compreensão de muitas coisas. Agora, a base principal é o texto das Escrituras. Certo? Não as revelações que estes amados tiveram. De maneira nenhuma. Eu fico com a Bíblia. Pode ser a coincidência que for. Nostradamus teve tal profecia. Os muçulmanos tiveram tal... Não, o texto. Eu uso
todas as conhecimentos e ferramentas para compreender o texto, mas quem interpreta o texto é o texto. Certo? Então, primeira coisa, estamos perguntando quem é a senhora White. A senhora White é a fundadora do Adventismo do Sétimo Dia. E ela tem muita coisa a respeito da volta de Cristo, da marca da besta e todas essas coisas. Anyway, mas eu não vou entrar por aí. Outra coisa que você precisa compreender. Nós vamos para Daniel. Vamos para Daniel, capítulo 3. Bora para Daniel, capítulo 3. Quem está comigo? Quem está aqui? Quem está aí? Diga um oiezinho aí. Estão atentos? Outra coisa que você precisa compreender é o seguinte. Daniel é um profeta, traz suas profecias, tudo mais. A quem Daniel está falando? A Israel. Existe um problema sério chamado teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? Teologia da substituição é uma linha teológica que tenta apagar Israel totalmente da Bíblia e coloca a igreja para substituir. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Igreja, Israel, Israel. A igreja não vem para substituir Israel. Deus nunca chamou, eu sei que até muitas vezes nós cantamos, as pessoas falam, né? Que bom, estão dando sinal aí. Fala, né? Nós somos o Israel de Deus. Irmãos, Deus nunca chamou a igreja de Israel. Deus nunca tratou a igreja como Israel. A igreja não substitui Israel. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Israel é o povo de Deus para trazer o Messias. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E muitos textos da Bíblia são mal interpretados porque nós não focamos em para quem está sendo falado primariamente. E Daniel, deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu sei que vocês vão encontrar muita coisa por aí, principalmente nestes dias de pandemia, tá todo mundo querendo, né, redescobrir a roda. Então deixa eu jogar um balde de água fria aqui na maioria das pregações sobre escatologia. Amados irmãos em Cristo Jesus, Daniel não pregou para a igreja. Amados irmãos em Cristo Jesus, Daniel nunca viu uma igreja de gentil. Amados irmãos em Cristo Jesus, Daniel não tem nenhuma palavra para a igreja. Certo? Pastor, Daniel não se refere à igreja, Daniel não fala à igreja dos gentios, Daniel fala a Israel. Daniel é um profeta para a casa de Israel. Por que você precisa compreender isso? Lógico que a igreja está inserida nas profecias de Daniel, naquilo que nós chamamos num tempo de silêncio. A igreja para Israel, para Daniel, é uma incógnita. A igreja, ela entra num tempo aqui que Deus manda ele selar o livro. Ele não entenderia, ele não compreenderia. Então Daniel em nenhum momento se refere à igreja. E onde é que entra o erro? Muitas vezes nós estamos tão habituados com alguns termos que todas as vezes que eles aparecem, nós tomamos eles para nós. E isso é um erro. Por exemplo, todas as vezes que você vai encontrar Daniel aqui falando sobre os santos, que santos são esses? Não é a igreja. Tira a igreja de cena. Você quer entender as profecias de Daniel? Tira a igreja. Você quer entender as profecias de Daniel? Remove a igreja. Quem são os santos aqui que vai ser perseguido? Quem são os santos com quem Deus está falando? Israel. Israel. É igual, irmão, eu não quero entrar nisso para não gerar polêmica, mas é igual quando eu vejo muitas vezes as pessoas pegando textos, pregações, falas de Jesus e atribuindo a estas falas como se Jesus estivesse falando à igreja dos gentios. Irmão, deixa eu dizer um negócio para vocês. Jesus nunca pregou para gentil. A mensagem de Jesus nunca foi dirigida para gentil. A mensagem de Jesus era específica para a casa de Israel. Não era para nós. Como assim? Sim, Paulo é o pregador da igreja dos gentios, mas Jesus não. Jesus deixa claro, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem de Jesus, ela tem como base, eu estou falando da didática.
Eu estou falando do ensino. Eu não estou falando da universalidade da mensagem de Cristo. É óbvio que a mensagem de Cristo é para todos os povos. É óbvio que a mensagem de Cristo é para todas as nações. Eu estou falando da didática de Jesus. Eu estou falando da pedagogia de Jesus. Você não pode pegar uma fala de Jesus e levá-la ao pé da letra, aplicando-a, trazendo-a para nós, gentios, ao pé da letra, como se o público que estivesse ali fosse de gentio. Para você compreender a mensagem de Jesus, você tem que definir para quem ele estava falando. Você tem que definir isso. Porque se você não definir isso, você vai fazer uma interpretação equivocada. É a mesma coisa de Daniel. Se você não entender que Daniel é um judeu, fazendo parte de um período de um cativeiro judeu, recebendo revelações para um povo judeu e que não tem igreja aqui nessa história, não entra igreja aqui nessa história, se você não fizer essa leitura, sua interpretação das profecias vai ser totalmente equivocada. Você vai chegar a uma conclusão doida, e é isso que eu vejo muita gente fazendo. Só para fechar o raciocínio para você entender. Você quer ver uma coisa? Você quer ver um texto? Um texto de Jesus. Não vou entrar muito para não bagunçar, fugir muito do assunto. Mas como nós estamos de quarentena e nós temos muito chão pela frente e dias a fio, né? Então vamos lá, vamos continuar. Jesus chega e diz assim, naquele dia muitos dirão, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei enfermos em teu nome, e eu direi, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Quantas vezes você já viu esse texto sendo aplicado à igreja? Literalmente à igreja. Quantas vezes você já viu as pessoas usando isso para falar de pessoas que eram usadas por Deus e que não eram salvas? E eu quero jogar um balde de água gelada em cima de você, hoje em cima desse ensino. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é uma interpretação errada, equivocada. Por quê? Para quem Jesus estava falando? Quem era o público que estava diante de Jesus? Judeus. Quem é que Jesus estava dizendo que eu e o Pai somos um? Quem é que Jesus está dizendo? Está dizendo que expulsou demônio. Ah, mas judeu não expulsa demônio. Com quem foi que ele disse isso? Ah, judeu não cura enfermo. Quem que lhe falou isso? Vai para o Antigo Testamento, filhinho. E por que os judeus se ficavam boquiabertos quando Jesus expulsava demônio? Não era porque Jesus expulsava demônio. Era a velocidade com que Jesus expulsava demônio. Por que eles dizem que Jesus expulsava demônio por Beelzebul? Porque enquanto eles passavam horas ou dias para expulsar um demônio, Jesus chegava e dizia, sai, e o demônio saía. Mas não porque eles não conhecessem o que era expulsar demônio. Entendeu? Então assim, Jesus está falando para quem? Judeus. Jesus está se referindo a quem? Judeus. Vocês curam enfermos, vocês expulsam demônio, vocês fazem milagres, vocês fizeram tudo isso, mas naquele dia eu direi que eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Eu, Jesus, não conheço vocês. Então não seja literal a trazer esse texto e aplicar ele à igreja como se Jesus estivesse falando para a igreja. Como se Jesus estivesse com um público ali de gentio, salvo, gente nascida de novo, vindo de todo... Jesus nunca teve auditório de gentio. Jesus nunca teve auditório de pagão. Então, cuidado com as suas interpretações, porque ela pode levar você a uma conclusão equivocada acerca de Jesus Cristo e acerca da sua mensagem. E a mesma coisa aqui com o caso de Daniel. Com quem Daniel está falando? Judeus. Guarde isso. Pois bem, tendo dito isto, já joguei minha bombinha de hoje. Tendo dito isto, vamos para o livro do profeta Daniel. Nós paramos no capítulo 2, quando Daniel interpreta o sonho. Quem está comigo aí, diga amém. Quando Daniel vai interpretar o sonho. Quando chega no capítulo 3, o livro do profeta Daniel, no capítulo 3, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Por que Nabucodonosor fez essa estátua de ouro? Por causa do seu sonho. Por causa do seu sonho. Nem precisei perguntar. Que bom. Por causa do seu sonho. O sonho dele,
que foi interpretado por Daniel, dizia que o Império Babilônico era a cabeça de ouro. O que que Nabucodonosor vai fazer? Uma estátua de ouro. Para quê? Porque se a outra estátua era dividida em vários materiais, e estes materiais identificavam impérios que sucediam o dele, pensou Nabucodonosor, se eu fizer uma estátua toda de ouro, o meu império não vai ter fim, o meu império não vai acabar, ele não vai se encerrar. Essa foi a mentalidade de Nabucodonosor. E é uma estátua esplendorosa, porque se você parar para pensar que um côvado é meio metro, um côvado, às vezes a gente lê na Bíblia algumas coisas, né? Por exemplo, um côvado é meio metro. E essa estátua tinha 60 côvados de altura, ou seja, ela tinha 30 metros de altura. E ela tinha 6 côvados de largura, ou seja, ela tinha 3 metros de largura. E ela é colocada num lugar para ser adorada. Isso é uma tentativa, né? Isso é uma tentativa de Nabucodonosor de tentar... A Josi diz, coitado, de tentar reverter a interpretação do sonho de Daniel. E nós sabemos no que vai dar, o jovem jogado na fornalha e tudo mais. Depois, no capítulo 4, nós passamos pelo capítulo 3, depois nós chegamos no capítulo 4. Quando nós chegamos no capítulo 4, nós vamos ter uma outra experiência. Eu vou só citar esses capítulos para chegar onde eu quero hoje. Que não vai dar para falar muita coisa, mas a gente vai andando aos poucos. Quando você chega no capítulo 4, você vai ter o sonho de Nabucodonosor, outro sonho. Ele sonha agora com uma árvore cortada. O rei Nabucodonosor, né, vai ter agora um sonho de uma árvore cortada. E você também sabe do que se trata. Aí Daniel vai interpretar o sonho e vai mostrar a ele que aquilo é ele, que seria cortado, lançado entre os animais. E é interessante porque, né? Porque quando ele vai interpretar esse sonho, né? Quando ele vai interpretar esse sonho de Nabucodonosor, muitas vezes nós achamos que isso aconteceu assim rapidamente. Não, há um tempo, né, que Daniel deixa claro para ele que ele não precisaria passar por tudo aquilo, que ele vai viver como se fosse um animal, vai comer pasto e toda aquela coisa, ele perde a consciência. E no versículo 29, diz assim a palavra: ao cabo de 12 meses, passando o rei sobre o palácio real da Babilônia, ele começa a se exaltar, olha para a Babilônia, começa a glorificar a Babilônia, não sei o quê. Veja, entre o sonho dele e o dia em que ele se torna como sendo um animal, são 12 meses, um ano, né? Um ano. Ou seja, Deus deu esse tempo, porque Daniel disse que se ele se arrependesse, se ele mudasse de posição, que aquilo não iria se cumprir. Ele não se arrepende e aquilo se cumpre na vida dele. Pois bem, no capítulo 5, nós vamos ter o relato da queda da Babilônia, quando os medos e os persas invadem. Eu falei para vocês a semana passada como é que Ciro vai fazer, certo? No capítulo 5, como é que ele vai fazer? Havia um rio que passava por debaixo dos muros da Babilônia, certo? Muros que eram espetaculares, de largo, passava 2 carruagens sobre os muros, mas tinha um rio que passava por debaixo do muro e cruzava toda a cidade, que era o reservatório de água da Babilônia. O que é que Ciro vai fazer? Eles interrompem o leito do rio, o rio baixa, havia um banquete na Babilônia, estava tudo em festa, ninguém presta atenção, o rio baixa, eles passam por debaixo e tomam a cidade. Mas, quando você chega no capítulo 5, você vai ver a palavra do Senhor a respeito da mão de Deus dizendo, né, aquele escrito na parede, né? E você vai encontrar aqui um outro rei, que é o rei Belsazar. Só a título de curiosidade, para você não se perder na história, né? Quando nós falamos do rei Belsazar, esse é um rei polêmico. Muita gente trata Belsazar também, outra coisa equivocada, como se fosse filho de Nabucodonosor. Belsazar não é filho de Nabucodonosor. Belsazar é neto de Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor, o genro dele assume o trono, certo? Junto com a rainha mãe, né? Nabonidas, que é o genro que assume o trono. Depois, Nitocris, que é a rainha mãe, filha de Nabucodonosor. Ela fica como sendo que é a rainha mãe porque ela é mãe de Belsazar. Ok? Então, Belsazar é neto de Nabucodonosor. E é ele que dá um banquete
Veja que ele já esqueceu. Nós estamos aqui na quarta geração. Primeira geração, Nabucodonosor. Aliás, Nabopolassar é o pai de Nabucodonosor. Depois você vai ter Nabucodonosor. Depois você vai ter o genro dele no trono. Depois a rainha mãe no trono. Depois Belsazar. Então você vai ter aqui 4 gerações depois de Nabucodonosor. Ok? E tudo aquilo que foi feito nos dias de Nabucodonosor é esquecido. Daniel é esquecido. Tudo é esquecido. E o que é que vai acontecer aqui? Belsazar, ele reina do ano 555 até o ano 539. Esse é o período do reino, do período em que Belsazar está no trono. E ele resolve dar um banquete, né? E quando ele vai dar esse banquete, nesta época, só para você ter uma ideia, Daniel devia ter mais ou menos uns 85 anos. Aqui, o menino Daniel, né, que foi para lá com 16 anos, mais ou menos, que foi levado para a Babilônia com 16 anos, mais ou menos, aqui ele já está com 85 anos. Você já vai entender por que ele vai estudar os livros de Jeremias e vai descobrir que os 70 anos que Jeremias disse que seria o período do cativeiro havia se completado. É por isso que ele vai agora orar, né? Então ele tem mais ou menos 85 anos. E o rei esqueceu de Daniel e ele dá um banquete. No versículo 4 diz que eles beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Quando de repente, uma mão invisível na sala do banquete aparece e começa a escrever na parede, né? E o que é que ela vai escrever? Vamos lá, você pode deixar aí aberto no capítulo 5, no versículo 24. Capítulo 5, no versículo 24 até o versículo 26, até o versículo 28. Né? Ele vai dizer assim, então, dele foi enviada aquela parte da mão, escreveu-se esta escritura. Esta escritura que se escreveu, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Isso aqui é aramaico, certo? É aramaico. Ele vai escrever. E esta é a interpretação. Mené, cortou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Olha aqui Daniel trazendo a interpretação. Ele não só diz que o reino da Babilônia ia ser tirado de Belsazar, mas ele está dizendo para quem vai ser dado este reino. Certo? E ele vai deixar claro, vai ser dado aos medos e os persas, o segundo reino. Cabeça de ouro está passando, está chegando agora o tronco de prata, certo? Os medos e os persas, ok? Só para a interpretação, né? Da coisa mené significa número, significa tanto contar como fixar o limite de alguma coisa. Essa é o significado da mené, a palavra mené. Tekel significa peso. Tekel significa peso, ok? Urfazim é divisão, será dividido, teu reino será tomado e dividido. Urfazim é divisão e Deus dividiu o reino e o destruiu entre os dois, ok? Urfazim Perez, né? Perez vem do verbo romper, dividir. Seu reino será dividido, não será apenas tomado, mas será dividido, ok? Então, tá cortando a internet, Catarina? Os outros vocês estão me ouvindo bem? Porque aqui tá parecendo que tá indo bem. Tá bem aí? Depois disso você vai ter uma outra, capítulo 6. Como eu disse, eu não vou me deter muito porque eu quero chegar no capítulo 7. Depois você vai chegar ao capítulo 6, tá bem, né? Capítulo 6, que é a experiência de Daniel sendo jogado na cova dos leões. É um decreto do rei que não deveria se orar, né? E Daniel é jogado na cova dos leões. Vocês conhecem, os pentecostais conhecem esse texto assim, de trás para frente e frente para trás, o capítulo 6. Aí nós vamos chegar agora no capítulo 7. Pois bem, tudo isso era para chegar no capítulo 7. O que é o capítulo 7? O capítulo 7, tá bom, queridos, ótimo, obrigado. O capítulo 7, ele é a mesma coisa do capítulo 2, só que na realidade espiritual. O sonho de Nabucodonosor
fala de uma realidade física, capítulo 2. No capítulo 7, agora já não é mais um sonho. Deus vai trazer uma visão para Daniel, mostrando, dentro dos reinos que ele mostrou em sonho para Nabucodonosor, a realidade espiritual que se esconde por trás disso. Certo? Então, tudo aquilo que você tem no capítulo 2 do plano físico, você vai ter agora no capítulo 7 no plano espiritual. Ok? Então você vai ter os reinos do mundo e os reinos de Cristo do plano espiritual, ok? Trata o mesmo assunto do capítulo 2, ok? Numa perspectiva de uma realidade espiritual. Dos versículos 1 até o versículo 14, eles retratam o sonho de Daniel. Do versículo 15 até o versículo 28, eles interpretam o sonho, aquilo que Daniel sonhou. Mas eu quero ler o capítulo com vocês, pode ser? Bora lá? Porque a gente vai tocar em cada um destes pontos e explicar o significado de cada uma dessas coisas. Exatamente, Daniel 7 fala do plano espiritual. A mesma coisa do capítulo 2. Os mesmos impérios. Babilônico, Medo-Persa, grego, romano e o Império de Cristo. São todos os impérios. Desde os dias de Daniel até agora. Só que agora, no mundo espiritual. Como ele se revela no mundo espiritual? Como é que ele é visto no mundo espiritual? Qual é o espírito que opera por trás desses impérios? O que está por trás destes períodos históricos? O que está por trás destes impérios? E qual a influência que eles têm no plano físico? Bora lá. Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Eu estou lendo Daniel capítulo 7. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: na minha visão da noite, eu estava olhando e vi os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. Mar grande é o mar Mediterrâneo. Guarde isso, certo? Mar grande é o mar Mediterrâneo. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Nós vamos voltar a estes pontos aqui. O primeiro era um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e vi outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto, continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como os olhos de homem e uma boca que falava com vanglória. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se levantou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, mas foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. Aleluia. E o seu reino, o único que não será destruído. Seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas.
Agora vem a parte da interpretação. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava, fazia em pedaços e pisava nos pés o que sobrava. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e o vencia. Lembre-se que santo aqui é Israel, não tem nada a ver com igreja. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse-me ele, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Guardem essas coisas. Eu vou voltar a elas. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos me espantaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas palavras no meu coração. Uau! Bora lá! Ready? Are you ready? Let go! Primeira coisa, nós vamos passar por alguns pontos aqui. Como eu já falei, capítulo 2 trata dos impérios no aspecto externo e físico. Capítulo 7 trata do aspecto espiritual e interno. No capítulo 2, nós vamos ter o mapa de todos os impérios em forma de uma imagem. No capítulo 7, nós vamos ter os mesmos impérios trazidos em forma de feras selvagens. Certo? Por que feras selvagens? Porque agora se refere ao espírito que opera por trás dos reinos. É uma identidade espiritual que está por trás desse reino. Queridos, deixa eu dizer, isso não é uma coisa apenas bíblica. Você que mora, o Cláudio disse assim, além de um manual de vida, é uma riqueza de história. Uau, é verdade. Você que mora na Inglaterra, você vai encontrar aqui 2 animais o tempo inteiro para todo lugar que você anda. Quais os animais que você vai ver o tempo inteiro por aqui? Deixa eu uma pergunta para você. Em estátuas, para tudo quanto é canto que você mais vê aqui, quais são os animais? Pergunta, alunos. Vamos interagir? Uma pergunta aí para vocês. Quais os animais que você mais vê quando você está aqui? Aos moradores da Inglaterra. Quais os animais que você mais vê quando você anda por aqui? O que é que você mais vê em termos de animal? Leão. Opa! Você tem um outro animal. A Flávia já identificou um. O leão. E qual é o outro? Qual é o outro? Vinícius falou do leão. Qual é o outro animal que você vai ver muito aqui? Além de leão, qual é o outro animal que você vai ver? Águia. Aqui, águia. Águia você vê muito na igreja anglicana, né? Aquele púlpito com uma águia. Mas você vai ver o animal, um principal animal que é o leão, o segundo animal que é um cavalo. Certo? Você tem ali em Piccadilly, no Trocadeiro, você vai ter aqueles cavalos que saem das águas. Ana Márcia disse que tem muito pombo. Tu tem estátua de pombo por aí, aonde que tu vê? Quando você vai encontrar águia muito mais, qual é o país que você vai encontrar uma águia, que é o seu símbolo é uma águia?
né? Tem um cavalo e tem um leão. Qual é o animal que você vai ter? Qual é o país que tem um símbolo como águia? A águia não é símbolo do Reino Unido, né? Por exemplo, país de Gales, o dragão, né? Os Estados Unidos, a águia. Irmãos, tudo isso que você vai ver, arremetem a realidades espirituais. Certo? Remete à identidade espiritual. A águia, a rainha das aves. O leão fala da monarquia. O cavalo, por que você vai encontrar tanto cavalo aqui na Inglaterra? Fala de conquista. Certo? Então, o cavalo fala da conquista. O cavalo eram os carros da época que levavam os guerreiros para suas conquistas. Certo? Você vai pensar em Portugal, as caravelas portuguesas. Você chega no porto, né? A identidade, né? Tem uma identidade por trás. Então são realidades, né? De descobertas, de coisas que estão por trás. Então, quando você vê animal na Bíblia, você sempre vai ter essa ideia de uma identidade espiritual. Ok? Aí você vai perguntar assim, outra coisa que nós vamos ver as coisas que se assemelham em todos esses animais, certo? Lembre-se, isso aqui fala de realidades espirituais. Vamos ver algumas coisas que se assemelham em todos esses animais. Primeira coisa que nós vamos ver é que esses animais todos eles sobem do mar, né? Todos estes animais sobem do mar. O que significa mar na Bíblia? Qual é o significado? Tudo nós vamos estudar linguagens proféticas. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Eu não vou correr muito para você compreender todas essas coisas. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Apocalipse 17, 15. Olha o que é que ele vai dizer aqui. Então o anjo me disse, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Certo? O que são águas? Povos. Então são animais que emergem do meio do povo. Eles sobem do mar. Eles sobem do meio do povo. Ok? Você vai ver que eles sempre vêm no meio de vento. Você pode depois ver em Jeremias capítulo 49, versículo 36 e 37. Quando a Bíblia fala de vento, no capítulo 8, né? No capítulo 7, no versículo 2, diz assim, na minha visão, e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O que são ventos? Discórdia, conflitos, destruição. Jeremias capítulo 49 vai falar disso. Não vou ler o texto, você pode ler em casa. E outra coisa que você vai ver, eles vêm, não todos ao mesmo tempo, eles vêm de forma sucessiva e não vêm simultaneamente. Então, um animal assume o comando do outro. O animal vai passando para o outro, certo? Eles têm algumas coisas em comuns, esses animais, que se referem a estes reinos. A sua origem, eles vêm de baixo. Eles vêm de baixo, falando de uma força, né? Que eles vêm sempre de baixo. Segunda coisa, a sua natureza, são animais ferozes, ok? E outra marca que eles têm, das coisas em comum, é o futuro deles e o fim. Todos serão vencidos. Todos serão destruídos. Certo? E o mesmo tempo determinado por Deus. No versículo 12, diz assim, quanto aos outros animais foi-lhe tirado do domínio, mas foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. O tempo destes animais, o governo desses impérios, destes animais, são todos determinados por Deus. Ok? Então eles vêm de baixo, eles têm uma natureza de animais, são animais ferozes, e eles têm o mesmo futuro e o mesmo fim. Ok? Ao que se refere? A mesma visão do sonho de Nabucodonosor. Mesmo sonho de Nabucodonosor. Primeiro animal que ele vai ver está no versículo 4. Qual é o primeiro animal que ele vai ver? E nós vamos ver aqui. O primeiro animal era como um leão. É interessante. Ao que se refere? O símbolo do Império Babilônico. O leão é o símbolo do Império Babilônico. Como eu falei, o leão fala de monarquia, ele é o rei. Lembra-se quando Daniel no capítulo 2 foi falar com Nabucodonosor, ele se refere, tu és rei de reis.
Tu és ele era o grande rei, né? E assim como a águia é a rainha das aves, né? Por que que no capítulo 2 ele se refere ele se refere a Nabucodonosor como rei de reis. Quando ele vai ter aqui a visão espiritual que está por trás, olha o que é que ele vai dizer. O primeiro era como leão. Leão é o rei dos animais. E tinha asas de águia. Rainha das aves. No capítulo 2, Daniel diz, Nabucodonosor, tu és rei de reis. É como se ele dissesse assim, o maior de todos os reis. Ele junta os dois símbolos, o rei dos animais e a rainha das aves. Tu és rei de reis, certo? Aí, o que ele vai dizer aqui? As asas foram cortadas. Do que isso fala? Isso fala do tempo em que Nabucodonosor foi tirado do trono e viveu como sendo um animal. O corte das asas, certo? E depois diz que, depois de um tempo, assim, e olhei que foram cortadas, arrancadas suas asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como homem, e foi lhe dado um coração de homem. Fala da restauração de Nabucodonosor. Ok? Então ele é cortado do meio dos homens, ele vive com o animal, depois ele é restaurado. No versículo 5, então o primeiro animal fala do Império Babilônico. No versículo 5, nós vamos ter o outro animal, que ele diz assim, eu continuei olhando e vi um segundo animal semelhante a um urso. Um urso. O que é esse urso? Esse urso é o Império Medo-Persa. Aí você vai dizer assim, pastor, e o que significa ele tinha, por exemplo, está dizendo assim, que o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. O que significa então essas 3 costelas? As 3 costelas são o símbolo dos 3 reinos que os medos e os persas conquistaram. A Lídia, o Egito e a Babilônia. Então este urso traz 3 costelas na sua boca. Os 3 impérios, os 3 reinos que os medos e os persas unidos conquistaram. A Lídia, o Egito e a Babilônia. Certo? Então, o segundo animal é um urso. Ele fala desse império medo-persa. O outro animal está no versículo 6. Diz assim, depois disto eu continuo olhando e vi um outro animal semelhante a um leopardo. A um leopardo. Bom, vocês já devem saber, o império que sucedeu os medos e os persas foi o Império Grego. Por que um leopardo? Por que um leopardo? Porque quando você pensa em leopardo, você vai pensar em quê? Velocidade. A velocidade foi a marca do Império Grego. Porque Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, né, como é conhecido, ele conquistou em um período de 10 anos um império vastíssimo. A velocidade era a marca do império dos gregos. Agora, veja uma coisa. Ele era tão rápido que olha o espírito que estava por trás do Império Grego. No versículo 6 diz assim, eu vi outro animal semelhante a um leopardo e ele tinha 4 asas de aves nas costas. 4, além dele ser um leopardo que corre numa velocidade muito grande, ele ainda tinha 4 asas. Imagina a velocidade deste leopardo. Ok? Então assim, fala de velocidade. O Império Grego cresceu, avançou. Eu falo muito rápido, é porque senão não vai dar tempo de dizer tudo. O Império Grego, ele cresceu e em 10 anos Alexandre conquistou, mas está tudo gravado, vocês podem ouvir, reouvir durante muito tempo. Então assim, o Império, ele avança numa velocidade muito grande e em 10 anos ele conquista muita coisa, certo? E ele vai difundir principalmente a cultura e a língua. O grego se torna a língua mais falada. É nesse período do Império Grego que na cidade de Alexandria se faz a tradução do que nós conhecemos como Septuaginta. Quando 70 sábios judeus vão traduzir todos os escritos, não apenas ao Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, mas todos os escritos sagrados para o grego, do hebraico para o grego, né? Porque o grego se torna a língua mais falada na época. Principalmente o grego koiné, que era o grego popular, né? Então, assim, essa era a língua falada na época e ele difunde esta língua no mundo antigo, né? De uma forma tremenda. Alexandre morreu no ano de 323 na Babilônia. Morreu jovem, muito jovem, né?
Talvez você esteja também perguntando, vou tentar falar um pouco mais devagar. Talvez vocês estejam perguntando também uma outra coisa interessante aqui neste leopardo, né? É que você vai dizer assim, pastor, tá certo. Este animal, versículo 6, tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Por que a Bíblia vai dizer, vai trazer para ele que este animal tinha 4 cabeças? O que significa no Império Grego estas 4 cabeças? Simples. Quando Alexandre morre, o reino não é passado para o próximo. Mas o reino, o império, ele é dividido entre os 4 generais de Alexandre. Certo? Cassandro, Ptolomeu, Lisimaco e Seleuco. Os 4 generais são as 4 cabeças deste leopardo. Quando o leopardo morre, que é Alexandre, o reino é dividido entre eles. Cassandro ficou com a Macedônia, Tessália e Grécia. Ptolomeu ficou com o Egito, Chipre e Palestina. Lisímaco ficou com a Capadócia, com a Trácia e a Ásia Menor. E Seleuco ficou com a Babilônia, a Pérsia e a Síria. Certo? Então, o reino grego não é passado para uma outra pessoa, mas ele, na morte de Alexandre, ele é dividido entre os 4 generais. Por isso que o animal vem com estas 4 cabeças. Ok? Depois nós vamos ter o outro animal, o 4º animal, que nós não sabemos que animal é esse. É um animal que a Bíblia chama de um animal espantoso, terrível e forte. Mas nós não sabemos que animal era. Está no versículo 7. Depois disto, continuei olhando nas visões de noite e vi o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava tudo que via pela frente. O que seria este animal? Ele é caracterizado por sua força, por seu poder e sua capacidade de destruição. Quem é esse animal? O Império Romano. Okay? Este animal é um símbolo do espírito que opera no Império Romano. No versículo 23, fala dele dizendo assim, ó, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. Essa é a identidade do Império Romano, da sua destruição, do seu avanço, do seu domínio, ok? No versículo 24, falando ainda deste animal, né? No versículo 24 fala de 10 chifres que se levantarão de dentro deste império. Veja que você vai descobrir o seguinte: chegou no Império Babilônico, você tem Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, ok? Ok, como é que ele vai ser destruído? Aí depois no Império Romano, que se divide em 2, Roma e Constantinopla, ok? E depois você vai ter esses 10 dedos, ok? O que são esses 10 dedos que tinha na estátua? Que aqui na visão de Daniel são 10 chifres. Nasce deste império 10 chifres, ok? Esse animal terrível. Eu estou falando ok demais, né? Disseram-me, o 4º animal será, versículo 23, o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, o que são esses 10 chifres que surgem da cabeça deste animal? O que são os 10 chifres que surgem da cabeça do animal? Daquele mesmo reino, guarda isso, olha o que diz o texto, daquele mesmo reino. De onde? Daquele mesmo reino. Que reino? Roma. Roma. Império Romano. Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Veja que ele não está dizendo que se levantarão 10 reinos. Não são 10 impérios. São 10 reis, 10 chefes de estado, 10 nações, não impérios. Ok? Então assim, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Guarda isso. Do último império, que é o Império Babilônico,
que é o Império Romano, desculpa, do último império se levantarão 10 chifres. Se levantarão no futuro, se levantarão 10 chifres. Nós vamos estudar lá na frente e ver quando isso. Os 10 chifres não são 10 reinos, são 10 reis. Do meio desses 10 reis se levantará um, que será diferente. Já não será um rei, não necessariamente um rei. A Bíblia não diz que será um rei, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Vou repetir porque você precisa compreender isso. O último império humano, o Império Romano. Não, irmão Paulino. Do último império, o Império Romano. Deste Império Romano se levantarão 10 reis. Não 10 reinos, 10 reis. Desses 10 reis que se levantarão, se levantará um, que será diferente. Mas para que este um se levante, 3 tem que cair. Então você vai ter que localizar. Você vai ter que localizar. Haveria uma restauração do império. O império caiu. O Império Romano foi destruído. O Império Romano foi ao fim. Mas, em 1957, na cidade de Roma, no dia 25 de março de 1957, na cidade de Roma, houve a primeira reunião de 10 reis para formar o que é chamado de Comunidade Econômica Europeia. Se reuniu França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Dinamarca, Portugal e Espanha. Com qual objetivo? Começar a trabalhar para estabelecer a Comunidade Econômica Europeia. Não é interessante que essa reunião poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo, mas ela vai acontecer na sede do Império Romano, na cidade de Roma? Não é interessante que esses 10 reinos, esses 10 reis, no sentido de autoridade, se reúnem com um propósito de estabelecer este novo império? Aí você diz assim, pastor, tendo posto isso, eu já vou logo chutar aqui o pau da barraca. Tendo posto isso, de onde que o senhor acredita que vai sair o anticristo? Quem é o anticristo? De onde virá o anticristo? O anticristo, eu não tenho dúvidas. Eu, Orlando, respeito quem pensa diferente. Eu não tenho dúvida. Ele virá de onde? Do último império. Ele nascerá de onde? Do meio dos 10 reis. Olha o que é que ele vai dizer. Depois, versículo 24. Depois dos 10 reis, se levantará outro. Agora aqui é um. O qual será diferente dos primeiros. Peraí. Ele será diferente dos primeiros. Os primeiros eram reis, líderes políticos. Certo? Os primeiros 10 eram reis, líderes políticos, chefes de Estado. A Bíblia diz que ele será diferente. Ele será um desses políticos? Possivelmente, não posso bater o martelo em escatologia, mas, pelo que a Bíblia diz, não. Não. Mas quando é que eu vou saber que ele vai se manifestar? Esse que é diferente dos outros. Como é que eu saberei que ele vai se manifestar? Há um sinal aqui. Diz assim, ele será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Desses 10 que se levantaram, 3 cairão fora. Antes desse diferente se levantar do último império, que é o Império Romano. Neste território geográfico. Antes dele se levantar, vão cair 3. Um já caiu. Falta 2. Pastor, o anticristo será muçulmano? Claro que não, gente. Ele vai ter o reconhecimento, o aplauso e a aceitação de todos os grupos religiosos que existem na Terra. Ele não virá de nenhum destes grupos. Ele não terá uma bandeira ideológica.
porque ele precisa ser bem recebido de todos. A Bíblia só vai dizer qual é a região de onde ele vai surgir, mas ele não será judeu, ele não será um líder cristão, ele não será um líder muçulmano. Por quê? Porque se ele for muçulmano, os judeus não vão aceitá-lo, nem os cristãos. Se ele for cristão, os muçulmanos e os judeus não vão aceitá-lo, e vice-versa. Então ele é neutro. Ele unifica. Ele vai juntar todas as fés. Ele vai juntar todas as religiões. Ele vai juntar todos os credos. Ele vai trazer paz. Uma falsa paz. Ele é o anticristo. Certo? Enquanto o Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele é anticristo. Ele diz que qualquer caminho vai levar ao Pai. Enquanto o Cristo vem mostrando, trazendo uma fé, uma direção, ele vem e diz não, tanto faz. Ele abraça tudo. Ele acolhe tudo. Ele junta tudo. Certo? Vamos pensar um pouco. Eita, meu tempo já foi. Vamos pensar um pouco ainda sobre a questão do Império Romano. Antes do nascimento de Cristo, o Império Romano tinha praticamente o domínio de todo o mundo conhecido. Certo? Ele dominava todo o mundo conhecido. Em 476 d.C., os bárbaros puseram fim ao Império no Ocidente, e em 1453 d.C., os turcos ocuparam a cidade de Constantinopla e o Império Romano no Oriente se desintegrou. O Império Romano é diferente dos outros 3 primeiros reinos. Os 3 foram absorvidos um pelo outro, mas o 4º será destruído pela pedra que vai torná-la em pó. Exatamente, Ana Seródio. Ele será totalmente ecumênico. Totalmente ecumênico. O anticristo, ele é ecumênico. A ideia ecumênica é dele. Todas as religiões unidas, todas as fés unidas, porque ele vai trazer paz para todos. Nosso tempo já acabou, né? Eu precisaria, hoje não vai dar, mas na próxima semana eu vou falar um pouco sobre o reino do anticristo, ok? O pequeno chifre, esse chifre que vai surgir do meio dos 10 chifres, certo? Não vou entrar hoje porque não tem, se eu começar hoje não vai ter como eu interromper, então eu prefiro deixar para a próxima sexta-feira. A dose de hoje já está de bom tamanho. Na próxima semana eu falo sobre o pequeno chifre, o que vai sair da boca dele, como vai ser o domínio dele, e depois o reino de Cristo. E eu entro no capítulo 8, certo? A respeito da visão. Mas vocês aguentam, é muita coisa. É muita coisa e eu vou ter que, porque eu vou ter que entrar no número 666. E tem certeza? Então bora lá. Depois os que não podem, dá uma olhada. Então vamos lá. No versículo 8. Bora lá, então. Bora lá. Só mais um pouquinho, então vou terminar essa parte aqui, certo? No versículo 8 do capítulo 7, nós vamos ter aqui uma coisa interessante. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava com vanglória. Ok? Então, veja só. O que é que ele está dizendo? São mais 3 horas, o Rui está dizendo. Se fala agora essa nova líder mulher. Não vai ser essa líder mulher, não. Isso é tudo invenção. Isso é invenção, essa história de líder mulher. Isso é invenção, essa história do presidente da França. Isso é invenção, a história do Papa. Tudo é invenção. Tudo aí é invenção. Nós não vamos saber quem é o anticristo. Primeira coisa, nós não vamos, a igreja do Senhor não vai saber quem é o anticristo. Não tentem especular que nós não vamos saber. Não vamos. Então assim, quando ele se manifesta, na minha interpretação, certo? Porque quando ele se manifestar, a igreja já foi arrebatada.
Então, assim, e outra coisa, esse entendimento dele como anticristo, nem no período da tribulação. Ele só vai ser discernido como o anticristo depois. Veja, o período da tribulação dura 7 anos. Ele só vai ser compreendido como o anticristo depois de 3 anos e meio da tribulação. Ok? Na primeira fase da tribulação, ele vai ser lido como um cara inteligentíssimo. Ele vai ser visto como um grande líder. Ele vai ser visto como o cenário está preparado. O cenário está preparado. O mundo está precisando deste líder. O mundo está precisando de um líder. O mundo está precisando de um líder mundial que dirija os destinos da nação. Nós não temos hoje no mundo um líder forte. Nós não temos hoje no mundo um líder que fale pelo mundo. Nós não temos. Esse lugar que sempre existiu, que na sua grande esmagadora maioria das vezes foi ocupado pelos Estados Unidos, hoje está em vacância. Não temos. Ou seja, está tudo pronto. O anticristo se manifestará como um líder mundial para resolver principalmente uma grande crise econômica. Eu tenho dito isso há anos. Você vai ver o anjo com uma balança, símbolo da economia nas mãos. Haverá uma grande crise econômica. Ele vai trazer um projeto que vai atender todas as nações da terra. Então, assim, ele vai transitar com liberdade no meio de todas as nações da terra. A crise econômica vai começar depois que terminar essa pandemia. E ela vai se acentuar, ela vai se acrescentar. E eu espero que no meio dela a gente, Anyway, mas bora lá. No versículo 8 nós vamos ver alguma coisa. Primeiro, esse chifre, vocês já identificaram, ele nasce no meio de 10 chifres. Os 10 chifres que Daniel vê são os mesmos 10 dedos do sonho de Nabucodonosor. Onde é que eles estão? Nas pernas da estátua. As pernas da estátua dizem respeito ao quê? Império Romano. Ok? Império Romano. Então, vai dividir lá, né? Marisa Aparecida perguntou, pior do que já está? Com certeza! Jesus disse que orou ao Pai para que abreviasse o tempo, porque senão nem nós, os eleitos, iríamos aguentar. Isso que a gente está vivendo ainda é uma marolinha. Não tem nada de grave, não. A gente ainda está comprando, vendendo, comendo, vestindo, está todo mundo tranquilo dentro de casa. Isso não é nada. Isso aqui não é nada. Não é nada. Versículo 8 vai falar deste homem, certo? No meio dos 10 chifres, cai 3, surge 1, certo? Vendo do período do Império Romano. Alguém poderia dizer assim, pastor, mas o Império Romano não está restrito apenas a Roma como cidade, concordo. O Império Romano pode ser de qualquer região do mundo, porque eles dominaram praticamente o mundo conhecido da época. Concordo plenamente com você. Agora, então, por que esse chifre pequeno não pode ser de um país árabe? Porque eu tenho que localizar ele no meio dos 10. Certo? Esses 10 chifres, ou os 10 dedos da estátua, vão limitar geograficamente onde que ele vai surgir. Se esse chifre pequeno, que se refere ao anticristo, surgisse simplesmente do meio do Império Romano, surgiu um chifre que é o anticristo, aí eu diria para você, ele pode ser de qualquer lugar que foi dominado pelo Império. Agora, o que ele vai trazer aqui na visão de Daniel? Ele vai limitar. Ele diz que ele surge do meio dos 10. Então, para eu localizar o chifre, esse chifre cheio de olhos, que é o anticristo, eu tenho que primeiro localizar os 10. Quando eu localizo os 10 chifres, eu sei de onde ele vai surgir, do meio deles. Ele não surge paralelo, ele surge do meio dos 10. Então, eu posso dizer, daqui desse meio desses 10. Anyway. Uma coisa, vamos lá. Ele tem olhos como os olhos de homem. O que isso significa? Olho na Bíblia fala de profeta. O anticristo virá debaixo de uma unção profética satânica. Ele tem visão.
Quando a Bíblia diz aqui, olha, no versículo 8, né? Subiu um chifre pequeno e os 3 primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como os olhos de homem. Ele tem olhos, fala de visão. Se tu vês, profeta na Bíblia é chamado de vidente. Aquele que vê no mundo espiritual, aquele que vê. Então, ele vai ter uma unção satânica de profetizar. O anticristo será um homem e não um sistema ou um império. Certo? Ih, que China! China não é nada. O anticristo, ele será um homem. Já respondi a pergunta aqui do Anilson. Veja, ele não é um sistema. O anticristo não é o comunismo, não é o capitalismo, não é o socialismo. Ele não é um país. Viram o que está dizendo aqui no versículo 24? O que é que ele disse aqui? Depois dele se levantará o outro. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Esses 10 são países. Esses 10 são líderes políticos, chefes de nação. Mas aí ele vai dizer, depois deles, depois dos 10 líderes políticos, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Não será um líder político. Não será um governante de uma nação. Não será um rei. Certo? E ele vai abater 3 reis, ele vai derrubar 3 reis. Ele vem no período da queda de 3 reis, que faz parte dos 10 que se levantaram. Certo? Então, ele é um homem. Ele é uma pessoa. Ele não é um sistema. Ele não é um país. Ok? Ele tem um número de homem. Por isso que nós sabemos que ele é um homem. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Esse texto enigmático, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 18, diz aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666, fazendo uma referência também a ele, né? Então, assim, ele é um homem, é o número de um homem. Alguém vai dizer assim, isso é o número do Papa? Não, isso é era o número de Nero, né? Se você pega o nome de Nero, né? Em romano, né? Ou então você pega o nome de Nero e você traz para o hebraico, certo? O nome Nero, você sabe que no hebraico letras e números são a mesma coisa. Se você pegar o nome de Nero e colocar em hebraico, as letras que formam, como em hebraico letra e número é a mesma coisa, o nome Nero em hebraico é 666. O nome Nero em hebraico e o número 666 é a mesma coisa. E João, que não queria trazer, né? Qual é esse que já caiu? Ué, o Reino Unido não saiu da Comunidade Europeia. O Reino Unido, primeiro que caiu. Então, veja só, como João vai trazer a revelação, e ele estava vivendo no período do Império Romano, e ele não queria trazer, dar de cara com ele vai trazer, né, quem tem entendimento entenda, ele faz uma jogada aqui e ele escreve em hebraico 666, que é o mesmo número do imperador, como uma referência. Não, Emmanuel Macron, não, imagina. Não será líder de nenhum país. Bota isso na cabeça de vocês. Não será líder de nenhum país. A Bíblia é clara aqui. Leia o versículo 24. Ele será diferente dos outros reis. Ele não será um rei. Certo? Veja uma coisa. Como eu estava falando, a questão do número 666. Né? O número de um homem. É uma pessoa. Não era o que o João tinha como referência do que existia de pior. Quando ele vê o anticristo, quando ele vê a besta, quando ele vê tudo aquilo, ele pensa numa coisa ruim, e o que existia de pior na época era o imperador romano, certo? João chama de mentiroso. Ele é mentiroso. A Bíblia diz que ele vai trazer, olha o que é que ele diz assim, ele tem uma boca que falava vanglória. Ele é mentiroso. 1 de João 2:22. A Bíblia o chama de o anticristo, 1 de João capítulo 2, versículo 18. A Bíblia o chama de a besta, em Apocalipse capítulo 13, no versículo 1. Né?
ele o chama, ele traz esse título. O apóstolo Paulo chama, em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, eu estou só trazendo os títulos que a Bíblia dá a ele. Olha o que é que Paulo vai chamá-lo. 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Em outras versões chama ele de o filho da iniquidade, né? O iníquo. No versículo 8 diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor o desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O iníquo, o filho da perdição. Né? No versículo 3 chama, no versículo 8 chama de o iníquo. Agora veja, é interessante que no versículo 8 fala desse pequeno chifre quando se refere a ele, mas ele é pequeno apenas no começo. Né? No versículo 20 diz assim a palavra: também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória e parecia ser robusto, ser mais robusto do que os seus companheiros. Ou seja, esse pequeno chifre, ele começa pequeno, mas ele começa a crescer, mais do que todas as outras pessoas. Certo? Então ele vai aos poucos, sutilmente, ele cresce, ele ganha respeito, ele ganha admiração de todas as outras pessoas. Tanto no versículo 8 quanto no versículo 20, fala que a sua boca falará coisas grandes. Coisas grandes. Ele terá uma capacidade de liderança muito grande, o anticristo. Ele será um grande líder. Ele será um líder que vai falar a todas as nações da terra. Ele será um líder que vai falar a todas as religiões da terra. Ele será um líder que será ouvido em todos os cantos da terra. Não terá resistência. Sua capacidade de liderança, sua capacidade de oratória. Um homem altamente carismático. Certo? Ele será bem recebido em todos os meios. Ele não terá dificuldade de penetração em nenhum meio. Só citando para a gente andar, né, algumas características que a Bíblia vai falar dele. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo. No versículo 25 vai falar disso. No versículo 25 também diz que ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Mas isso será lá na frente. Depois que ele tiver, depois na tribulação, depois dos 3 anos e meio, eu falo disso mais lá para frente, ele fará guerra contra os santos, são marcas, santos aqui, Israel. O anticristo não fará guerra contra a igreja. O anticristo fará guerra contra Israel. Ok? Então a guerra dele será contra Israel e vencerá. No versículo 21 diz assim: eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. E os vencia. É aí que entra a volta de Jesus. Mas eu vou falar disso lá na frente. A volta de Jesus não é o arrebatamento da igreja. São coisas totalmente distintas. Jesus voltará juntamente com a sua igreja para socorrer Israel, que será vencida pelo anticristo. Certo? Aqui ele vai dizer que ele vai fazer guerra contra os santos, Israel, e vai vencer Israel. Quando Israel estiver sitiada, totalmente tomada, que não houver mais esperança para ela, Jesus descerá do céu com poder e glória, juntamente com a sua igreja, colocará os seus pés sobre o monte de Jerusalém, o monte vai se afundar, vai se abrir ao meio, ele estenderá suas mãos em direção à casa de Israel, os judeus olharão e verão as marcas das suas mãos, as marcas dos cravos nas suas mãos, e perguntarão para ele que marcas são estas, e ele vai dizer: estas marcas eu adquiri na casa dos meus amigos. Zacarias capítulo 12, capítulo 14 diz que Israel olhará para Jesus e se lembrará daquele que foi crucificado, e eles vão chorar como uma mãe chora quando perde o seu filho primogênito. Jesus vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. No versículo 25 fala que os santos lhe serão entregues por 3 anos e meio. Versículo 25 diz assim:
Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Um tempo, um ano, tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio. A tribulação durará 7 anos, a grande tribulação. 3 anos e meio será de bonança, 3 anos e meio será de sofrimento. Israel será entregue nas mãos do anticristo por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ele pode tirar a vida dos santos de Israel, mas não pode fazer deles seus seguidores. Certo? Então, judeus serão mortos, mas não irão segui-lo, não irão obedecê-lo. No versículo 12 diz aqui, o domínio será tirado dos reinos. No versículo 12 diz que há um tempo e esse domínio será tirado. E também do anticristo que será destruído. No versículo 26 fala que ele será destruído. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe será tirado o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Ele será destruído. Ele não será jogado no lago de fogo de enxofre. Ele será destruído. Ele será destruído como, pastor? Ele será destruído com o sopro da boca de Jesus de Nazaré. Aleluia! 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 8, fala de como que ele será destruído. Capítulo 2, versículo 8, fala como ele será destruído. E assim nós, sendo... 2 Tessalonicenses, eu estou em primeiro. 2 Tessalonicenses 2,8 diz assim, então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Jesus nem vai encostar o dedo nele. Jesus nem vai tocar nele. Jesus vai fazer assim, ó. E ele será destruído pelo sopro da boca de Jesus de Nazaré. Aleluia! Depois, nós vamos ver tanto do versículo 8 até o versículo 11, o trono santo, o grande trono branco é descrito. Tanto do versículo 8 até o versículo 11. Lá na frente nós vamos falar disso. E no versículo 27 nós vamos ver o triunfo de Cristo, né? O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Os reinos serão entregues ao Senhor, o Cristo. Mas eu fico por aqui e na próxima semana eu continuo falando sobre este reino de Cristo. Nós continuaremos aqui, senão vai ficar longo demais. Amém? Amém. Glória a Deus. Temos ainda muito chão pela frente. Temos muita coisa para estudar. Certo? Vamos ainda falar sobre as 70 semanas de Daniel. Vamos ainda falar... tem chão ainda pela frente. Eu pensei que eu ia conseguir falar tudo em 2 aulas depois de todo esse resumo, mas não. Nós vamos ter bastante chão ainda pela frente. Mas o que vale é a gente saber o seguinte, Jesus está voltando. Prepara-te, igreja, para te encontrares com o Senhor. Que nós estejamos prontos para nos encontrar com o Senhor nosso Deus. E que Ele nos guarde, nos livre de todo mal, nos proteja. E que estas coisas sirvam para nós vermos uma coisa. O Deus que cumpriu todas as profecias até agora, Ele cumprirá todas até a volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados em Cristo Jesus, que não falte azeite sobre a sua cabeça, que não falte a graça do Senhor sobre a sua vida, que você viva sempre na expectativa, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E quando Ele voltar, estejamos prontos para nos encontrarmos com Ele nos ares. Estou falando do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não é a volta de Cristo, não confunda. Nós vamos falar disso mais para frente, o que é arrebatamento, o que é a volta de Cristo, o que é corpo glorificado, o que é ressurreição, quando se dará a ressurreição. Ah, meu filho,
vai ter muito chão pela frente. Louvado seja Deus. Ah, Dani, você tem a apostila, né? Do meu curso. Que maravilha, vai lhe ajudar bastante. Deus abençoe, fiquem com Deus. Shabbat Shalom. Pai, eu oro para que a tua presença nos guarde, a tua graça nos envolva, que o sangue de Jesus seja colocado sobre as nossas vidas. Guarda, Senhor, nossa mente, guarda nosso corpo físico, guarda, Senhor, nossas emoções, guarda todo o nosso ser. E, ó Deus de toda grandeza, que nós permaneçamos firmes na tua presença, na tua palavra, esperando a volta de Jesus. Senhor, que o sangue de Jesus seja colocado sobre os umbrais das portas do teu povo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, fiquem com Deus. Shabbat Shalom. Não esqueça que amanhã às 7 horas nós temos culto. Não falta. Grande abraço, fiquem com Deus.